Continuando, vamos falar agora sobre outro Tiago, que é o Tiago maior. Tiago, também chamado Boanerges, o filho do trovão, era filho de Zebedeu e chamado também Tiago, o apóstolo maior, martirizado no ano de 44. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus a ser martirizado, pouco mais de 10 anos depois do Cristo. Foi feito santo e chamado maior, o mais velho, para o diferenciar, como já dissemos, do outro apóstolo do mesmo nome. Aliás, existiam vários Tiagos, era Tiago maior, Tiago menor, Tiago, irmão de Jesus. O pai de um dos apóstolos também chamava-se Tiago, Então Tiago era por demais agitado, ele tinha os nervos à flor da pele e às vezes demonstrava necessidade de certa educação, porque ele às vezes perdia o prumo e era deselegante, vamos falar assim. Ele era bastante contido e a gente sabe que essas pessoas, que a gente fala assim, como assim, explosivo e contido? E a gente sabe que essas pessoas que são muito contidas, muito que guardam, vão juntando muitas coisas, quando explodem, causam alguns estragos. Então, ele era essa pessoa muito reservada e quem conseguia às vezes lhe captar algo era o seu irmão João, Por isso ele recebeu de Jesus o apelido de Filho do Trovão, devido à sua personalidade muito intempestiva. Nascido em Betsaida, na Galileia, irmão de João, como já falei, João o Evangelista, filho de Zebedeu e de Salomé. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, Era um trio, era Tiago maior, João e Pedro, Simão Pedro. Eram os três mais próximos de Jesus. Salomé, que é a mãe dele, era prima de Maria de Nazaré. Portanto, Tiago e João eram primos de Jesus, em segundo grau. Ele era um pescador galileu no mar de Cafarnaum, na área da Galileia. Era sócio, junto com João, seu irmão, eles dois eram sócios de Simão Pedro lá nos negócios da pescaria. Ele estava trabalhando encabeçado um negócio que tinha sido encabeçado por seu pai, quando foi chamado por Jesus para ser discípulo. A gente vê que nada é determinado, Às vezes a gente programa, ele estava ali começando aquele negócio e de repente, que a gente sabe que não é de repente, é algo que já era programado em existências pretéritas. Ele é convidado por Jesus, E ele decide segui-lo. Então, Tiago e João formavam, ao lado de Pedro, o núcleo mais estreito, de 3 entre os 12 apóstolos. Foi a mãe de Tiago e João que pediu, tem uma passagem que fala que ela pede a Jesus que seus filhos, quando Jesus estivesse no reino, na glória, que seus filhos estivessem sentados, um à sua esquerda e outro à sua direita. E é o que Jesus redarguiu. Acaso podereis beber do cálice que eu vou beber? E diante da resposta afirmativa, porque os dois disseram sim, podemos beber, beberemos. E Jesus diz, Jesus profetizou, certamente vocês beberão do meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo 23. Então, Tiago Maior testemunhou a terceira aparição do Cristo nas margens do Tiberíades, conforme está em João, capítulo 21, e também esteve com ele na casa de Jairo, quando Jesus curou a filha de Jairo, que era uma menina de 12 anos que estava à beira da morte. Então, Tiago ele esteve presente com Jesus nesse momento, junto com Pedro. Há uma passagem que Tiago, junto com João,
pedem a Jesus, né, que envie fogo do céu para destruir os samaritanos, né, conforme aconteceu com Elias no passado. Então, por quê? Porque os samaritanos, sabendo da visita de Jesus, não quiseram recebê-lo. Então, João e Tiago pedem a Jesus que envie fogo, né, para destruir a cidade. Mas Jesus os repreende, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, né? Isso está em Lucas, capítulo 9. Tiago Maior foi decapitado pelo rei Herodes Agripa I, né? Que tinha a intenção de agradar as autoridades judaicas em Jerusalém. Ele é considerado patrono da Espanha, como Santiago, onde teria pregado, e lá foi construído, né, aquele famosíssimo santuário que a gente conhece, Santiago de Compostela. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Europa, Tiago Maior passou também a ser padroeiro de muitas regiões do Chile, Peru, México e outras nações que passam pelo domínio espanhol. Acredita-se que seus restos mortais estejam enterrados na cidade de Compostela. A data comemorativa de Santiago Maior é 25 de julho. Né? O escritor Clemente de Alexandria, que viveu no ano 215 d.C., e o bispo Eusébio de Cesareia, também viveu próximo a essas datas. Eles têm em seus apontamentos que Tiago Maior, durante o seu martírio, foi visitado por seu acusador, que lhe pediu perdão. Tiago o abraçou e disse: a paz esteja contigo. Uma demonstração de muita abnegação mesmo. E em Atos dos Apóstolos 15 e 21, Paulo de Tarso relata que esteve com Tiago numa visita a Jerusalém, né, quando ele foi recebido pela igreja. E também durante o concílio houve ali um grande desentendimento acerca da circuncisão, e Paulo relata que foi Tiago, né, Tiago Maior, quem apaziguou a questão, né, chamando inclusive a atenção de Pedro em alguns momentos. Tiago é o nome Tiago é a versão grega, né, do nome Jacó, que significa suplantador. Então, nós falamos aqui a respeito de duas, né, pessoas que, apesar de terem nomes iguais, suas personalidades eram bem diferentes, né? Tiago menor era um homem de cultura elevada, era comedido nas suas colocações, buscava estar atualizado, né, e era praticante dentro das sinagogas, pregando os ensinamentos de Moisés. Do outro lado, nós temos Tiago Maior, que era um homem de cultura estreita, às vezes faltava ali até bons modos, né, segundo os relatos. A gente não sabe também se isso de fato era assim, mas por todos os meios que a gente procurou, tem sempre indícios de que a personalidade dele era dessa maneira, né? Então ele era uma pessoa impetuosa, e que tão impetuoso que recebeu de Jesus o apelido de Filho do Trovão, né? Então a gente vê que tem lógica, né? No entanto, ambos, em dado momento das suas vidas, abraçaram o mesmo ideal, né? O cristianismo, a boa nova trazida pelo Mestre. Então, qual a lição que nós podemos tirar disso, não é? A gente vai ver isso no próximo vídeo.